chega diante do profeta e ela olha para o profeta e fala assim: o meu marido, teu servo, morreu. Observe que a mulher, ela por estar nessa deficiência, para poder ir até o profeta, para poder cobrar alguma coisa do profeta, porque já não havia mais nada para ela, o resultado de mais nada daquilo que um dia o marido tinha, agora falecido, então agora já não tem mais aonde ir se não for no profeta, na resposta. Então de repente, agora o profeta olha e fala assim: o que você tem? E de repente ela fala assim: não tenho nada em casa, senão uma botija de azeite. Agora eu digo para você que você está diante do milagre de Deus aqui. Mas o milagre não sou eu. O milagre está diante dos teus olhos. Eu sou apenas a resposta dele. Sabe, queridos, então agora eu quero falar para vocês a respeito de alguém que ninguém fala. A respeito de que ninguém muitas vezes homenageia. Sabe quem? O defunto. Eu vim pregar para você acerca do defunto. Porque imagine que agora aquele homem estava morto, mas a sua mulher continuava homenageando ele. E quantas pessoas no nosso hall de amizades, quantas viúvas existem de maridos vivos? Você já parou para analisar? Quantas pessoas não estão dentro da igreja sem ser igreja? E quantas pessoas não honram seu marido dentro da igreja? E quantas mulheres que se dizem viúvas com maridos vivos? E quantos maridos vivos que não honram suas mulheres mais? Já imaginou? E vivem uma vida à mercê, só em dívida, não tem um diálogo dentro de casa. Já não é mais uma família como era antes. Observe então que agora aquela mulher começa a falar a respeito do seu marido, quem ele era, acerca de quem ele estava vivo. Então agora eu começo a falar para vocês acerca do marido. A Bíblia começa a nos dizer então que certa feita, quando já não existia mais respeito e reverência ao Senhor, quando já não existia mais temor, então a Bíblia começa a dizer que um dos leões entre os profetas, chamado Elias, ele olha e vê aquela zombaria que Jezabel e Acabe estavam fazendo com o nome do Senhor e com os profetas que mencionavam e professavam a sua fé em Deus, que eles matavam, eles faziam aquilo que eles podiam. A Bíblia começa a nos dizer que a mulher é tão terrível, mas tão terrível que os demônios não entravam nela, ela que entrava nos demônios. Observe então que Jezabel começava a manipular Acabe, tudo aquilo que ela queria, ela conseguia. Observe que um dia Salomão ele vai começar a falar assim, ele conheceu algo pior que a morte, que é uma mulher tola, mas ele começa a dizer que a sábia edifica a casa, mas a tola derruba e destrói com as suas próprias mãos. Mas então ali o leão dos profetas, ele vai começar, sabe fazer o quê? Ele vai começar a olhar aquela zombaria, chegar diante de Acabe, e chegar diante de Jezabel, e faz ali uma coisa, ele fala assim, eu vou provar para vocês que só o Senhor é Deus e não existe outro. Eu vou provar para vocês que ele continua sendo aquilo que ele é, independente da opinião de vocês. Então ele começa a fazer o seguinte: ei, vocês aí, eu quero fazer o seguinte, observe o que o profeta faz. Segundo a minha palavra, não haverá chuva durante 3 anos e meio. Observe só que a Bíblia começa a nos dizer que no livro de Deuteronômio, pelo fato do que o povo entrasse em declínio com Deus, pelo fato do povo começasse a desobedecer a Deus, agora o Senhor cerraria os céus tornaria um céu de bronze. Observe então que já imaginou 3 anos e meio, agora Elias ele vai se ausentar, ele vai agora ser tratado por corvos. Olha só o milagre, ser tratado por corvos, ser alimentado com carne, de repente ele vai tomar água do ribeiro, e de repente agora o Senhor vai falar com Elias, para que Elias possa agora ir até a casa da mulher. Mas isso não sou eu que estou dizendo. Sabe quem é que está dizendo isso a respeito disso? Quem é que está contando? O defunto. Sabe quem é o defunto? O defunto se chama Obadias. Então eu tenho reverência de falar, porque Obadias, quando ele se encontra com Elias, ele fala assim: eu temo o Senhor desde a minha mocidade. Já imaginou? Quem é que você tem temido? Quem é que você tem valorizado na sua mocidade? O que você tem feito em respeito ao seu rol de amizade? Será que a sua identidade mudou diante do Senhor? Ou você continua temendo Ele desde a sua infância? Aos que estão jovens, desde a mocidade. Observe então que, como um pai,
Sempre que há alguma coisa na igreja, algo fantástico, eu continuo falando e induzindo os meus filhos a colocá-los no caminho e ensiná-los. Então observe que eu vou começar a contar para vocês algo totalmente diferente daquilo que você ouviu. Imagine que agora um pai que agora ele é mordomo da casa de Acabe. Esse homem agora ele tem a responsabilidade de andar com a chave nos seus ombros, porque ele tem a responsabilidade de tomar conta de tudo aquilo, para que o celeiro possa manter abastecido, para que os animais não morram. Eu estou falando agora de Obadias, o mordomo de Acabe. Ele tem essa finalidade na casa de Acabe. Observe que Acabe é um homem mau, mas Obadias é um homem bom e temia ao Senhor. Observe que Acabe mata, mas o Senhor guarda, porque Obadias temia ao Senhor. E de repente, então, tudo aquilo que acontecia, Obadias ia e começava a falar ao seu filho: filho, eu quero te dizer uma coisa acerca a respeito do que aconteceu. Diga-me, pai, o que é que está acontecendo? Filho, entre os leões e os profetas se levantou um homem. Esse homem é Elias. Elias, queridos, era tão terrível que acerca que um dia o filho de Acabe, só de ouvir o nome dele, começa a tremer as pernas. Já imaginou? Olha só, a gente olha e fala assim, a roupa não tem nada a ver, mas só pelo fato do filho de Acabe, que estava agora em cima de um leito, quando o homem dele vai à procura do rei, consultar a Baal, Deus de Ecrón, e de repente os seus homens falam: encontramos com o homem, e a roupa dele era assim, e de repente o rei em cima da sua cama começa a tremer. Já imaginou? Olha só como que Elias era temido na época. Mas então Obadias começa a mencionar: filho, eu quero te dizer uma coisa que aconteceu. Diga-me, pai, eu quero falar para você a respeito de milagre, filho. Hoje vai ser a respeito de milagre. Pode me dizer, pai? Sabe, eu estava agora na casa do rei, e de repente Elias agora apareceu e começou agora a fazer tudo aquilo que as pessoas já não faziam mais, honrar e respeitar o Senhor e temer o nome dele. Então ele fez uma coisa, meu filho. O que foi, pai? Ele fechou os céus durante 3 anos e meio para que não houvesse chuva. E de repente agora Elias, ele foi para uma caverna, ali ele ficou guardado, reservado. O Senhor agora alimentou ele, e de repente Elias, por acaso, o Senhor mandou ele na casa de uma viúva que não temia o Senhor. Pode me dizer, pai, o que aconteceu? Então, meu filho, o resultado foi o seguinte: o resultado é que a mulher não tinha nada para comer, mas quando o profeta chega lá, a mulher começa a fazer bolo para ele. Mas como assim, pai? Não estou entendendo. Sim, meu filho, porque ela estava apanhando gravetos. De repente, agora ele começa a falar assim: faça primeiro para mim, e você tem feito primeiro para o Senhor, para que o resultado aconteça depois. Então, de repente, agora, filho, ele começa a fazer o seguinte: ele começa a ficar na casa daquela mulher. Então, de repente, 3 anos e meio ele começa a profetizar, e 3 anos e meio, então, aquele azeite começava a jorrar na casa da mulher. 3 anos e meio. Sim, meu pai, 3 anos e meio. Sim, meu filho, 3 anos e meio. O azeite continuava sem cessar, a farinha não acabou mais. Mas me diga, meu pai, o que aconteceu depois? O que aconteceu depois é que a morte veio em encontro da criança, e a morte levou a criança, e Elias chegou, então, de repente, fez com que a alma voltasse ao corpo. Sim, meu pai, estou compreendendo. Comece a contar mais, meu pai. Então, meu filho, eu quero dizer uma coisa: que depois o Senhor, depois de alimentar esse homem, levar esse homem para a caverna, mostrar que existia 7.000 reservados que não beijaram o pé da estátua. Conte, meu pai, me diga mais. Sabe o que eu estava fazendo nesse exato momento, meu filho? Eu estava tomando conta de 50 em uma caverna e 50 em outra caverna, alimentando com pão e água, enquanto Elias estava lá. Ele estava lá, sabe o que? Ouvindo o conselho do Senhor, ouvindo as palavras do Senhor, que o Senhor falou para ele, que era o motivo dele voltar já e mostrar para Acabe e para Jezabel que só o Senhor é Deus. Então, de repente, queridos, Obadias contando para o seu filho: me diga, pai, o que é que está acontecendo nessa história, meu filho? É o seguinte: quando ele volta lá de novo, novamente, então ele começa a se encontrar, sabe com quem? Comigo no caminho. Então, de repente, quando eu vi Elias, eu me prostrei diante dele e falei: ah, meu Senhor, não houve lugar algum onde Acabe não mandou te procurar. Então, onde diziam Elias está aqui, eu ia ao seu encontro, mas o Espírito do Senhor tomava daqui e levava para lá. Sim, meu pai, continua dizendo: quando eu vi aquele homem, o semblante dele como de um leão, a face dele, meu filho, me prostrei em terra. E de repente, quando ele falou que eu deveria levá-lo e dizer que o nome dele seria agora novamente mencionado, que Elias está aqui, eu temi. Eu falei: como que pode? O Senhor não sabe o que eu fiz, meu Senhor? Onde eu guardei 50 numa caverna e 50 de outra, e alimentei com pão e água. Por que agora? Porque agora, se eu contar para Acabe, ele vai me matar. Já imaginou? Olha só o que o Obadias vai fazer. O Obadias, o mordomo, vai fazer. Ele alimenta, então, 50 e 50, 100 profetas com pão e água, durante 3 anos e meio. Já imaginou? Olha só, ele não se precipitou, ele não pensou naquilo que podia vir depois, ele só agiu de momento.
Já imaginou? Então, de repente, agora, queridos, quando Elias se apresenta, ele começa agora a organizar o altar. Ele começa a tomar as 12 pedras e colocar no altar. E, de repente, ele pega 2 bois. Ele começa primeiro a dar para aqueles que não temem o Senhor. Pode fazer o culto da forma que vocês quiserem, que depois chegou a minha vez. Quando chega a vez de Elias, a primeira coisa que ele faz é se prostrar diante de Deus e fazer uma oração com o Pai. Já imaginou? Ele coloca o bezerro sobre a lenha e pede aquilo que estava faltando, água. Já imaginou? Agora eu pergunto para você, você tem colocado no altar do Senhor aquilo que está faltando? Você tem colocado obediência? Você tem colocado temor? Você tem representado o Senhor? Porque só do fato do filho de Acabe ver Elias, ele já sabia que o cara era profeta. Já imaginou? Sabe o que está acontecendo nos nossos dias? É que muitas pessoas elas pregam aquilo que não vivem. Quem é discernido, quem quiser que discerna. Sabe o que era difícil? Não é você pregar, você viver aquilo que você prega. Aí se torna mais difícil ainda. Sabe o que está acontecendo naquele cenário agora? É que Elias ele fala para o Obadias, vai ser o seguinte, ó. Aquele que responder com fogo, Obadias, ouça bem, aquele que responder com fogo vai ser o Senhor, e aquele que não responder com fogo, então aqueles que não responder com fogo vão ser mortos aqui nesse exato momento. Então de repente, sabe o que acontece? É que o Senhor responde e manda fogo dos céus. Então de repente agora Elias olha para o Obadias e fala assim, diga acarretar os seus carros lá em chuva, mas antes disso, olha e volta e vá cerca de 7 vezes, então na totalidade de 14, volte aqui. Então de repente o Obadias ele vai, sobe no cume do monte e volta, sobe no cume do monte e volta, e de repente ele vê uma nuvem tão pequena, ele fala assim, meu Senhor, eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Elias olha e fala assim, então esse é o sinal que vai vir chuva. Então de repente agora acaba, ele volta na casa dele tão entristecido, mas tão entristecido, e agora de repente Isabel fala assim, aquilo que aconteceu com os meus profetas, que foram na totalidade de 850, vai acontecer com Elias. Elias então, quer dizer, ele entra numa caverna, ele se esconde ali, a ponto de que ele pede agora para que a sua vida seja tirada, mas de repente o Senhor, ao invés de tirar a vida do profeta, o Senhor dá a este homem dias de vida, a ponto de que a morte não pôde tocá-lo, que ele está vivo até hoje. Já imaginou agora, queridos, que Elias, a ponto de pedir a morte, o Senhor fala assim, calma, ainda não chegou o momento. Então de repente agora o Senhor envia um anjo cozinheiro e faz alimento para Elias, para que ele possa alimentar e continuar a sua jornada. Isso é Obadias contando, o mordomo. Já imaginou? Agora Obadias olhando para o seu filho, o filho dele olhando fala assim, me conta mais, pai, a respeito de milagre. Filho, eu quero falar para você a responsabilidade de um mordomo. Me conta, pai, qual que é a responsabilidade de um mordomo? É que um dia, lá no jardim, o Senhor colocou Adão e Eva para poder cuidar e preservar as coisas do Senhor, mas eles não cuidaram muito bem. Já imaginou? É que um dia, meu filho, eu quero te contar uma coisa. Diga, meu pai, sabe, a Bíblia começa a nos dizer, então, queridos, que um dia o pai da fé, observe que ele fazia sacrifício todos os dias, e quando o Senhor prometeu uma herança para ele, quando o Senhor prometeu algo na vida dele, e de repente agora aquele algo vai acontecer, que é a promessa. Então de repente Abraão para de subir no monte. Abraão para agora de fazer aquilo que ele fazia. Já imaginou? Antes da promessa vir, Abraão sacrificava o Senhor. Antes da promessa vir, Abraão subia monte. Antes da promessa vir, mas depois que a promessa vem, queridos, já imaginou que difícil? É que a gente pare de fazer aquilo que a gente fazia antes. Já imaginou? Por que você tem parado de fazer aquilo que você fazia? Porque você recebeu algo do Senhor? Saiba que você é o mordomo dele e que você está incumbido na responsabilidade de cuidar aquilo que é dele, porque aquilo que você acha que é seu não é seu, porque na verdade você está tomando conta, porque aquilo que está nas suas mãos tem dono. Aleluia. Então de repente agora, queridos, observe que o Senhor olha para Abraão e fala assim, Abraão, eu quero uma coisa de você. Sim, Senhor, o que é que você me quer? O que o Senhor quer? Abraão, eu quero o teu único filho. Abraão se vira e fala assim, como assim? Mas eu tenho 2 filhos, Ismael é o mais moço, o Senhor quer meu único filho? Sim, Abraão, eu quero aquilo que você mais ama. Eu quero que você devolva para mim aquilo que você mais ama. Então nessa noite o Senhor me trouxe aqui para te dizer que Ele quer de volta aquilo que Ele te deu, aqui no altar.
aqui em cima do altar. Glória Porque a os filhos Deus. são herança do Senhor e são Aleluia. dele, e são propriedades dele. Então, se você está tomando conta de qualquer jeito daquilo que ele te deu, saiba que você é o mordomo dele. E quando ele vir, ele vai tomar conta, viu? Ele vai tomar conta e vai mostrar para você a lista daquilo que você deveria guardar e não guardou. Aquilo que você devia devolver para ele e não está devolvendo. Sabe o que é? Filhos são herança do Senhor. A Bíblia começa a dizer: induz o caminho, introduz o menino no caminho que ele deve andar, para quando ele cresça não se desvie dele. Agora eu pergunto para você, onde é que estão os seus filhos? Está no altar do Senhor? Você está devolvendo aquilo que ele te deu? Ou você está deixando a mercê no mundo para o mundo tomar conta? Para sua avó, a avó do menino tomar conta? De repente fala: não, o menino cresceu, o Senhor vai tomar conta. Negativo, ele deixou na sua responsabilidade. Aleluia. E quando ele voltar, ele vai cobrar de você, ele não vai cobrar de outro alguém. Então, de repente, querido, o mordomo tem essa responsabilidade. Já imaginou que responsabilidade difícil? O Senhor dá uma coisa nas suas mãos, porque quem mais fala a respeito da mordomia é Jesus em parábolas. Ele fala o mordomo infiel. Sabe, queridos, uma coisa, a Bíblia começa a dizer que no livro, agora aqui, mais para frente de Reis 19, ou também Isaías 22, que um dia o rei Ezequias, ele tinha dois mordomos, um se chamava Sebena e o outro se chamava Eliaquim. Então, de repente, sabe o que Sebena vai fazer? Ele olha e fala assim: olha, os mordomos, eles não são lembrados, mas eu quero que eu seja lembrado. Sabe o que ele faz? Ele chega num lugar de honra, ele cava um túmulo agora e coloca lá escrito Sebena, para que ele possa ser lembrado. Então, de repente, o Senhor, ele chega e fala assim: como que pode você tomar conta daquilo que é meu, das propriedades minhas, e você quer ser lembrado no negativo? Você vai ser esquecido. Quem é lembrado sou eu, porque eu sou eterno. Você é passageiro momentâneo. Então, de repente, agora, queridos, o Senhor arranca aquilo de Sebena e dá para Eliaquim. Então, de repente, agora as chaves que estavam nos ombros de Sebena, agora estão nos ombros de Eliaquim. E de repente, agora o Senhor começa a falar para Eliaquim que ele deveria tomar conta de tudo aquilo. Sabe quem que é Eliaquim, queridos? Sabe quem é Eliaquim, que vai tomar conta das chaves? Eliaquim é das descendências da linhagem de Jesus. É que um dia, quando de repente agora Jesus está conversando com Pedro, ele olha e fala assim: Pedro, eu quero te dizer uma coisa, o que é que eles pensam a respeito de mim? E Pedro fala: ah, Senhor. Ele olha para os discípulos e começa a perguntar: o que você diz? O que eles pensam a respeito de mim? O que eles falam na coletividade? O que eles falam a respeito de mim? Então, de repente, uns falam assim: ah, Senhor, uns dizem que você é um profeta, outros dizem que você é Elias, outros dizem que você é Jeremias, e você, Pedro? O que você diz que eu sou? Pedro se fala assim: ó, tu és o Cristo. Jesus se viu e falou assim: disseste bem, porque eu digo que você é rocha, e sobre essa rocha edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Pedro, eu te dou uma coisa: a chave do reino dos céus. Então observe agora que ele vai tirar agora a chave da mão de Sebena, vai passar para Eliaquim, e Eliaquim é da linhagem de Jesus. Jesus agora se apresenta diante de Pedro e fala assim: Pedro, eu te dou uma coisa, a chave do reino dos céus. Observe só a responsabilidade que Pedro não estava entendendo. Então, de repente, um dia lá em João capítulo 21, um dia Pedro quer voltar a pescar, fazer aquilo que ele fazia, e não, de repente Jesus agora aparece na praia e faz uma pergunta para ele: Pedro, você me ama? 3 vezes: Pedro, você me ama? Pedro, você me ama, se você me ama mais que eles. Pedro, você me ama mais que eles. Senhor, tu sabes que eu te amo. Pedro, se você me ama mesmo, toma conta das minhas ovelhas. Cuidem dela para mim, Pedro. Então, de repente, olha só a responsabilidade. A Bíblia começa a nos ensinar, sabe o quê? Que servo e mordomo significa a mesma coisa. Porque Jesus, ele não teve usurpação de ser igual a Deus, mas antes aniquilou a sua forma e veio como servo. Sabe para quê? Para servir eu e você. Já imaginou que tarefa difícil? É que muitas vezes a gente acha que andar de salto alto é alguma coisa. Muitas vezes a gente acha que carro é alguma coisa, casa é alguma coisa, negativo. Quando Jesus chega, ele fala assim: minha e meu é o ouro e a prata. Observe que é passageiro. Quando Jesus chega, ele fala assim: minha é as mansões lá de cima. Já imaginou? Olha só. É que muitas vezes a gente acha que dinheiro é alguma coisa, passageiro momentâneo. Carro é alguma coisa, passageiro momentâneo. Coisas que não edificam, acha que é alguma coisa, passageiro momentâneo. Então eu digo para você: o que é que você tem plantado na sua vida? O que é que você tem colhido na sua vida? Coisas passageiras momentâneas. O que é que você tem feito daquilo que Deus tem te dado? Porque quando a mulher olha e fala assim: eu não tenho nada em casa, senão uma botija de azeite. Tem azeite aí? Tem só um pouquinho de azeite aí?
Tem só um pouquinho de fé aí, sabe por quê? Porque antigamente, azeite na Bíblia é usado para poder fazer perfume. Você vai sair com o cheiro de Cristo aqui hoje. Azeite na Bíblia é usado para poder fazer sabão. Você vai sair limpo pela palavra. Azeite na Bíblia é usado para poder fazer remédio. Você vai sair curado daqui nessa noite. Azeite na Bíblia é usado para fazer combustível para candeeiro. Você vai sair nessa noite aceso aqui nessa noite. Então observe que o Obadias ele vai fazer tudo isso. Ele vai presenciar todos os milagres, todos os feitos que aconteceu naquela época, naqueles dias. Ele viu tudo aquilo, querido. Então de repente ele começa a fazer, sabe o seguinte? Ele começa agora a semear na vida dos profetas, porque ele escondeu os profetas e começa a se endividar. Já imaginou? Semeando e se endividando. Então, de repente, agora, queridos, a ponto dele semear tanto, porque a Bíblia não menciona que ele era um homem ladrão, não negativo. A Bíblia não menciona que ele não comprava e não pagava, não negativo. Mas a Bíblia menciona que ele era fiel e temia ao Senhor. Já imaginou? Olha só a responsabilidade de estar na casa de uma pessoa que não temia ao Senhor e mesmo assim não roubou aquilo que não era seu para alimentar os profetas que eram verdadeiros e fiéis diante do Senhor. Olha só a responsabilidade de um homem. O mordomo tomando conta daquilo que não é seu, mesmo assim sendo fiel diante das adversidades, vendo seus irmãos sendo mortos no campo de batalha. Já imaginou, queridos? Então observe que agora, aonde aqui Obadias está? Obadias está fazendo uma coisa. Ele está agora pegando emprestado e semeando na vida dos profetas. Os alunos das escolas dos profetas, a qual ele conviveu desde a infância. Ele está salvando vidas. Aleluia. Ele está semeando para que ele pudesse um dia colher, não daqui da terra, mas sim do Senhor. Glória a Deus. Já imaginou então que agora a Aleluia. Bíblia começa a nos dizer que um dia aquele homem vem a falecer. Ele vem a óbito. Ele vem a óbito e a mulher, de repente, agora, depois de tudo aquilo que ela tinha, porque a Bíblia começa a dizer que também José, ele era governador, mas antes de ser governador, ele era mordomo. Já imaginou? Ele tomava conta das coisas de Potifar. Ele tinha a responsabilidade de fazer a multiplicação na casa do Potifar, porque ele temia a um Deus. Já imaginou antes de subir na posição que ele estava? Então agora a Bíblia começa a nos dizer que aquela mulher, olha só, uma das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu: meu marido, teu servo, morreu e sabes que ele temia ao Senhor. Já imaginou? Olha só onde é que essa mulher está incumbida. A responsabilidade. Então, de repente, Eliseu sabendo daquilo, porque Obadias, ele andava juntamente com Elias. Então, de repente, Eliseu vem. E de repente, com Eliseu vem Geazi. E Geazi acaba catando lepra, acaba sendo morto. Já imaginou? Pelo fato dele catar aquilo que não é dele, porque ele catou dinheiro e capa de Naamã. Já imaginou? Então, agora, depois que Obadias morre, aquela mulher viúva fica com a responsabilidade, porque antigamente as mulheres, elas não trabalhavam fora. O homem trabalhava fora, os filhos trabalhavam fora, mas a mulher não. Naquela época as mulheres não tinham o direito que as de hoje têm. Antigamente a lei era totalmente diferenciada. Então aquela mulher ficava tomando conta da casa, do filho, do marido, das responsabilidades dela como mulher. Já imaginou que agora, de repente, aquele pouco daquilo que ela tinha vem acabar, ela se lembra: peraí, se o meu marido, ele semeou, se o meu marido contou para o meu filho daquilo que Elias fez, a multiplicação um dia na casa daquela viúva, se ele fez com que a morte um dia saísse da panela, peraí, um dia Elias, ele fez tantos feitos. Eliseu agora está como sucessor de Elias, porque Eliseu catou a capa, tocou no Jordão, o Jordão abriu. Elias fez a multiplicação, Eliseu fez em dobro. Então agora só me resta uma coisa: ir ao homem do Senhor, e a ele falar com ele a respeito da minha vida financeira, porque o meu marido, ele temia ao Senhor desde a mocidade. Observe então que aquela dívida era tão grande, quando os credores chegam e querem levar a vida do filho. Agora eu pergunto para você: quanto é que custa a vida do teu filho? Quanto é que vale a vida do teu filho para você? Então a mulher, ela está tão em declínio na vida dela, que o credor, quando vem, quer levar os filhos dela como escravo até pagar essa dívida. Então, de repente, aquela mulher fala: calma aí, eu vou diante do profeta. E quando ela chega diante do profeta, o profeta olha para ela e fala assim: calma aí, o que você tem na sua casa?
Agora eu pergunto para você, querido, o que é que você tem na sua casa? É que aquela mulher, quando olhou, falou assim: eu não tenho nada. Observe bem, que o Senhor pega aquilo que você não dá nada e transforma em alguma coisa. Glória a Deus, aleluia. Sabe o que é? É que a gente tem alguma coisa na nossa casa e de repente a gente olha para o nosso marido, não há nada. A gente olha para o nosso filho, não há nada. A gente olha para aquilo que a gente tem, eu também não tenho nada. Sempre a gente quer as coisas dos outros. A gente olha aquilo que o Senhor nos deu e para aquilo que o Senhor nos deu, a gente olha e fala: Senhor, ainda não tenho nada. Já imaginou? O que é tudo para você então? Meu Deus. O que é você tudo? O que é você ter tudo e não ter agora os seus filhos juntamente com você? Mas aquela mulher tinha os filhos e ela olha e fala assim: ó, a tua serva não tem nada, vírgula. A Bíblia fala vírgula. Então de repente, opa, se não uma botija de azeite. Sabe o que é que ele faz? Ele olha e fala assim: faz o seguinte, então, vou te dar um conselho. Vai na vizinhança agora e empresta dos teus vizinhos vasos emprestados e vasilhas. E deita agora azeite. Já imaginou? Agora imagine se essa mulher é uma daquelas mulheres que gosta de comprar e não gosta de pagar. Aqui não tem disso não, né? Aqui não tem esse tipo de cliente que gosta de comprar e não gosta de pagar, porque aquela mulher emprestou vasilhas das pessoas que um dia ela também conseguiu ter a capacidade de emprestar. Já imaginou? Se ela fosse agora emprestar de alguém que um dia ela não emprestou, na caridade que um dia ela não fez, como que ela ia receber em troca daquilo que ela nunca fez? Como que ela ia receber daquilo que ela nunca plantou? Imagina se aquela mulher, que a Bíblia fala assim que o meu marido temia o Senhor. Imagina só que os feitos que aconteciam na casa de Acabe, dos milagres que acontecia, ela ia de porta em porta. Sabe o que aconteceu hoje? O Senhor curou, libertou, transformou, fez isso. Aquela mulher era sábia, viu? A Bíblia não está mencionando aqui como uma mulher tola, mas sim como uma mulher sábia. Mas já imaginou, queridos? Aquele monte de pessoas que gosta de ficar comprando nomes dos outros e não paga? Já imaginou aquela bola de neve que vira a ponto de que o nome da mulher defamado na vizinhança inteirinha? Já imaginou? Mas aqui não tem nada disso. Já imaginou? Porque a Bíblia menciona que aquele homem era um homem de Deus. Agora eu pergunto para você, o que é que você tem em casa? Um homem de Deus ou um homem tolo? Aonde é que você tem semeado? Porque um dia Obadias ele semeou no reino. E depois de morto, ele colheu em dobro, porque havia crédito nos céus. Deus não está devendo nada para ninguém. Glória a Deus. O que é que você tem semeado? Aonde é que você tem semeado? Você é mordomo, você tem que tomar conta das coisas dele. Mas se você tem gastado o seu dinheiro naquilo que não é pão, querido, sinto muito, ele não se responsabiliza pela multiplicação. Agora, se você começar a semear naquilo que é do reino, ele se responsabiliza. Por quê? Você é mordomo. Aquilo que você tem não é seu. E Deus trabalha com porcentagens, não com divididos. Deus não trabalha agora com divisão, mas sim com multiplicação. Porque quando ele olha para o jovem rico, ele fala assim: se você me seguir, eu vou te dar 100 vezes mais lá e também aqui. Está na Bíblia, viu? 100 vezes mais aqui. Já imaginou? Então, de repente, quando agora Jesus está passando, agora Jesus está entrando na cidade, e de repente, quem é que está observando Jesus? Zaqueu desce da árvore. Zaqueu não é cobrador de impostos, coisa nenhuma. Zaqueu tomava conta do tesouro. Quando Zaqueu desce, Jesus olha e fala assim: me convém entrar na sua casa, viu? Quando agora Jesus entra na casa de Zaqueu, a primeira coisa que ele faz: Senhor, eu quero te dizer uma coisa, se eu defraudei alguém, se eu roubei alguém, eu quero pagar 4 vezes mais. E Jesus fala assim: hoje a salvação chegou na sua casa. Sabe o que está acontecendo? É que a gente não entende o que é fechar a porta do quarto. A gente já não entende o que é intimidade mais. É que a gente só quer ver a multiplicação. Olha, observe o texto, o profeta olha para ela, quando aquilo acontece, sabe o que ele fala? Ei, entra na sua casa e tranca a porta. É aquilo que está acontecendo na sua vida que você gosta de postar nas redes sociais. Já imaginou? Aquilo que acontece no seu casamento, que você está falando para A e B e acha que o marido da vizinha é melhor que o seu. Já imaginou? Você começa, ao invés de semear, porque todavia, todas as alianças que o Senhor fez, Ele incumbiu os filhos. Ele não deixou nenhuma vez o filho de fora. A viúva não deixou o filho dela lá de fora. Ela não deixou o filho ser levado para trabalhar, para poder ficar ela com a herança negativa. E quantas mulheres não querem matar seu marido por causa de dinheiro? Já imaginou? Então, de repente, agora o homem olha para ela e fala assim, ó, tranca a porta. Agora eu pergunto para você, querido, você lembrou daquela passagem de Mateus 6,6? Entra no teu quarto, tranca a porta e fala com o Pai secreto que Ele vai te responder.
Mas fala com Aleluias. Deus não até Ele te ouvir. Porque ouvir, Ele ouve até o ímpio. Agora, responder são poucos, viu? Glória a Agora Deus. imagine só, que de repente agora o profeta olha e fala assim, tranca a porta. Agora eu pergunto para você, Deus mandou aqui para chegar nesse ponto. E aí, você tem trancado as coisas do mundo para dentro da sua casa ou você tem deixado a porta aberta? Meu Deus. A Bíblia fala que Jesus é a porta, mas Ele é a porta estreita, não a porta larga. É, e Deus. como é que você está incumbindo mordomo responsável ou você tem sido aquelas pessoas que deixam tudo entrar? Meu Deus. Hã? Ao invés de você não trancar as brechas, não pode entrar. Hã? Não, a moça que vier pode entrar. Não, o fulano que vier pode entrar. Não, é só uma coisinha, entendeu? Não, é só uma bolinha de... Não, uma bolinha de luz não tem nada a ver. Não, só uma pornografia. Não tem nada a ver. É uma criança, é um jovem, entendeu? Não, mas tá namorando uma menina. Não, tem nada a ver. É coisa de jovem. Hoje é dia assim. É coisa de jovem. Não, mas meus filhos estão namorando um menino. Não tem nada a ver. É coisa de jovem. Agora pergunto pra você deixando ele entrar ou você está barrando a porta? Meu Deus. Hã? Aquela mulher, ela ensinava, o Obadias ensinava o filho, porque senão o filho não teria obedecido, porque senão o filho não teria sido da vizinhança obedecido. Vá falar pro seu filho, viu? Sai de porta em porta da vizinhança para ver se ele vai. O filho obedecia a mãe, porque a mãe instruía e ensinava, o pai também. Agora a responsabilidade dele estava fazendo. Pelo fato da morte vir, não significa que ele não temia o Senhor e também não semeava para poder receber alguma coisa. Sabe uma coisa que eu digo para você? Deus não fica devendo nada para ninguém. Sabe por quê? Um dia ele prometeu para Eliseu porção dobrada, até depois de morto. Você já viu falar um morto ressuscitar outro morto? Já ouviu falar? Já viu falar, irmão Carlos? Um morto ressuscitar outro morto? Já ouviu falar, pastor? Depois de morto, os ossos de Eliseu fizeram uma outra pessoa ressuscitar. Já imaginou? E vocês estão aqui numa campanha de milagres. Deus. Já imaginou? Já imaginou que olha só. Já imaginou que um surdo falou para o mudo, que o cego viu o paralítico andar? E aí? Sabe o que é? É que a gente gosta de falar de milagre, mas o milagre está, sabe aonde? Dentro da nossa casa. Glória a Deus. Assim, se o homem, olha só, a Bíblia começa a falar assim, se o homem não guardar a sua família,